Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que fez debaixo do sol? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, apressa-se a voltar ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. O lugar de onde os ribeiros vieram, para ali voltam eles, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mas que o homem pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que a pessoa dizer, vê isso, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também deles não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei em Israel, em Jerusalém. Apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas os exercitar. Atentei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol, e vi tudo quanto era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, e os deus vários e as loucuras. E vim saber que também isso era vaidade e aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que se aumenta em ciência acrescenta trabalho. Vamos aqui, meu nobre, vamos meditar. Ah, Salomão, Salomão. Por onde é que eu começo aqui, gente? Meu Deus do céu. A primeira vez que eu vi Eclesiastes, eu tive a conclusão perene que não tinha como, não. Salomão estava em depressão quando escreveu esse livro. Que misericórdia, ou negócio amargo. Nem Jó, que estava sofrendo com tudo que tinha direito, estava tão amargo quanto ele. Falei, não, gente, ó, o prazer não dura, o prazer não presta, isso aqui é besteira, é coisa da tua cabeça. Falei, psicólogo. Eu fui estudar terapia, me formei terapeuta, tô atendendo agora tranquilamente. Eu vim entender o que o rapazinho tava passando. E infelizmente tem gente que nem tá no final da carreira e já tá com as mesmas agonias que o Salomão. Nada presta, meu trabalho foi enfeite, isso aqui era só coisa da minha cabeça, é daqui pra pior e não tá muito errado. Vamos aqui no básico. Como eu me dedico muito a estudar sobre riqueza, crescimento e prosperidade, deixa eu dar aqui um panorama para vocês que estão me ouvindo. Primeiro, você quer ter o básico da riqueza? Estude o livro de Provérbios. Inclusive, eu vou postar aqui o livro de Provérbios inteiro lido e alguns pontos explicados. Ali você vai ter o básico. Ali você vai conseguir enxergar o básico e o auge. Até porque se tu quer ir numa coisa, sabe o começo, o meio e o fim. Se tu não sabe o fim, não vá. Vai não. Quem garante que o fim não vai ser você? Tá? Estude Provérbios para tu saber o que é o básico de riqueza. Quando você quiser saber o que é o médio da riqueza, estude o livro de Jó. Porque o Jó ele chegou no topo. E mesmo assim o topo daquele tempo não é exatamente o topo de hoje. Então você vai saber o que é o médio. Quer saber o que é estar um pouco acima da média, vai estudar Jó. Felipe, e Eclesiastes? Eclesiastes é o final da riqueza. Ou melhor, o final do teu percurso no caminho da riqueza. Você tem que enxergar as coisas como elas são. Não apenas oba-oba. Imagine, vamos botar aqui a espiritualidade como um caminho. Tem começo, tem meio e tem fim. Até porque o teu contrato na Terra só dura 120 anos. Então você tem que calcular direitinho. Segundo, sei lá, inteligência emocional. Que eu também estou fazendo um curso agora que é para me ajudar vocês. Eu já tenho a minha, só que a minha serve para mim. Eu não sei o problema de todo mundo. Então vou estudar mais para saber mais. Caminho da inteligência emocional. Um caminho, começo, meio e fim. Ele tem propósito, tem finalidades. A riqueza do mesmo jeito. Tem começo, tem meio e tem fim.
o caminho. Como o Salomão falou, o que estava aqui quando nós chegou, vai estar aí quando nós partir. A questão é que o teu percurso no caminho da riqueza tem começo, meio e fim. Como eu falei, o teu contrato na terra só dura 120 anos. Lá o negócio do Noé e o povo ruim que tinha, lá o Espírito Santo ficou por aqui, Jeová, peraí. Reduz o contrato para 120 anos. Acabou. O teu contrato na terra só dura 120 anos. Se calcule para isso. Estude a riqueza, o começo, o meio e o fim. Ela não é do diabo, ela não é do Satanás. Tu quer ver o Satanás, fica sem riqueza. Então sabe o que é o capeta assim na pele? Arruma aqui. O teu percurso no caminho da riqueza vai passar essas fases. Vai passar a fase de Provérbios, onde o Salomão estava no auge, o maluco estava se achando, estava dando conselho para todo mundo. Tu pode passar no percurso de Jó, porque o dia mal chega para todo mundo, por mais pobre, por mais rico. Jó era o mais rico do Oriente no tempo dele. E com certeza, Deus te abençoando, tu conseguindo ficar vivo um bocado de tempo, você vai chegar ao fim do percurso seu na riqueza. O quê? Véi. Tá? Eu vi um rapaz falando, foi, gente, é o seguinte, tu que quer ficar milionário, se satisfaça no caminho, porque não vai adiantar tu ter 10 milhões com 60 anos, quanto um brinquedinho não sobe mais. É melhor tu ter 1 milhão agora e usufruir dele, do que tu ficar acumulando igual um louco, quando o teu corpo já não acompanha mais. E o Salomão ele falou muito disso. Foi, gente, vai chegar uma data em que os teus olhos não vão mais enxergar a luz. Ele usou a expressão que as nuvens de chuva não saem mais. Não é que vai ficar chovendo direto, tu que não vai enxergar mais. Vai chegar a hora em que teu braço, em que tu tanto confiava lá no boxe, no Muay Thai, não consegue mais nem levantar. Vai chegar a hora em que o teu corpo, isso aqui eu falo como terapeuta, o teu corpo ele não vai mais captar o prazer. Tem muita gente que fala, depressão. Deixa eu explicar. Tua cabeça cheia de neurônio, imagina, não são desse tamanho, pelo amor de Deus. Mas células dos neurônios são assim. Entre esse espaço aqui, ó, é para ter uma substância chamada neurotransmissor. Aqui. É o que faz conexão entre os fios. Os neurônios não se entranham, não. E tem a substância aqui. Se o teu corpo não produz neurotransmissor, está desconectado. Não importa quanto prazer esteja aqui fora, não passa. Vai chegar uma hora em que o teu corpo para de produzir essas substâncias. Em que não importa a quantidade de mulher que tu tenha, a quantidade de riqueza que tu tenha, a quantidade de fama que tu tenha. O prazer não passa, o corpo não capta mais o prazer. Você tem que se atentar a isso, porque você não vai ficar durinho e novinho o resto da vida todinha, não. Teu cabelo cai, a força da gravidade chega. Você tem que aproveitar a vida no percurso dela. Não existe um... Eu vou ser bem triste aqui, mas não existe um pote de ouro no final do arco-íris. Trilhe um caminho de ouro. Trilhe uma vida satisfatória que na hora que chegar a tua aposentadoria, a hora que o teu corpo não responde mais, você estará de espírito satisfeito. Tá? Eu sempre gosto de falar isso aqui para os meus alunos de mentoria, o pessoal faz curso comigo. Nós somos espíritos, temos uma alma e estamos num corpo. O teu espírito ele funciona de forma atemporal. Ele se conecta com Deus. Ele percebe e grava tudo. Tua alma é a sede das emoções, onde você dá comandos, ela cumpre. Quem já leu o livro O Poder do Subconsciente sabe do que eu estou falando. Tá? Você dá comando para ela, ela cumpre. E teu corpo ele vai aqui, ó, estocando e percebendo. Vai chegar a hora que ele não funciona mais não, vai. Chega a hora. Mesmo os grandes homens de Deus tem hora que o corpo não funciona mais. O Abraão mesmo. Você tem que aproveitar a vida enquanto ela está indo. Por quê? Porque se teu percurso foi insatisfatório, se o teu percurso foi contra os mandamentos de Deus, na hora que o teu corpo chegar no final do contrato, onde ele não estiver mais funcionando, você vai estar depressivo e amargurado igual Salomão. Felipe, mas ele era rico. Como é que uma pessoa rica fica em depressão? Foi muito simples. Muito simples. Neurotransmissor. Falando de físico. Se tu não tem neurotransmissor no corpo, a depressão... se tu for pegar no dicionário, a depressão é um vale entre terrenos. Como eu expliquei ainda agora. Se não tem neurotransmissor aqui, não tem. Vamos no sentido de alma. O próprio Salomão chegou à conclusão. O propósito da vida. Tema a Deus, guarde seus mandamentos. Por quê? Porque isso edifica a sua alma. Protege a construção da tua alma.
O Augusto Cury gosta de chamar a alma de centros habitacionais. Melhor explicação que eu encontrei. Quando você leva a palavra de Deus para dentro da tua alma, você está edificando a tua alma. Quando você bate de frente com a palavra de Deus, você vai destruindo a tua alma. No livro de Provérbios, isso é dito várias vezes. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Aquele que pega a mulher casada destrói a própria alma. Aquele que bate de frente com o rei destrói a própria alma. Você vai se autodestruindo. Eu não recomendo isso. Pelo amor de Deus, tema a Deus, guarde seus mandamentos. Felipe, que mandamento? Agora nós vamos chegar num ponto cirúrgico em que eu, minha pessoa que vos fala, Luiz Felipe Silva de Jesus, demorou 16 anos para perceber esse negócio. Gente, é uma década. Uma década. Eu demorei 16 anos para chegar a essa conclusão, para perceber que eu construí a casa no lugar errado. Ô, raiva! Eu não sou de chorar não, mas nesse dia eu chorei, só de ódio. Biblinha. Deus comprou com seu sangue, raça, tribos e nações e línguas e tudo que tem direito. E fez para si um povo santo, sacerdócio real. Fez para si reis e sacerdotes. Felipe, o que é isso? Deixa eu fazer um contexto que é para tu me entender. Para não dizer que eu estou falando besteira. E levando em conta que isso aqui é uma interpretação minha, viu? Como eu gosto de falar, loucuras de Luiz. Vamos aqui, vamos no básico. Genética, vamos por genética. O teu corpo, esse corpo biológico que tu teve, tá? Macho, fêmea, você tem dentro desse código genomas para macho e para fêmea. É o Y e o X. Se tu tivesse só um, tu não conseguiria procriar. Ou se procriasse, ia nascer só daquele tipo. Ou X ou Y. Deus, na sua sabedoria, colocou os dois dentro de um corpo biológico, estrutural, ósseo. Quando você vai lá na relação e passa esse gene para frente, pode nascer macho ou fêmea. Porque o corpo ele tem o equilíbrio e uma predominância. Tu nasceu macho com um corpo físico de macho porque Deus quis. Tu nasceu fêmea com um corpo físico de fêmea, macio, bonito, cheiroso, porque Deus quis. Você tem uma predominância. Dentro do seu espírito, da mesma forma, porque na minha cabeça o espírito ele tem a mesma configuração do corpo, mas você quer correr a minha. O seu espírito ele também tem um rei e um sacerdote em equilíbrio. A questão é que o próprio Deus chama alguns para a predominância. Existem pessoas que Deus chamou para o altar, para o fogo, para o evangelismo. Se correr ele te pega. Deus te chamou para ser pastor. Tu não tem opção de negar, amado. Já vou te avisando logo. Eu escutei testemunho isso aqui a vida toda, macho. E eu nem percebi que eu estava indo no contrário. Porque do jeito que Deus chamou pessoas para a obra, para pregar, para cuidar de gente. Até dó desse povo. Deus também chamou seres humanos para lidar com recurso, com gente, com negócios. E eu não sabia, boy. Eu passei 14 para 16 anos me preparando para ser sacerdote. Chega lá na data, pensando, então, boy, a tua filha é a outra ali, ó, sabe? Mas, aqui, ó, imagina aqui, ó, vermelho, que às vezes é tudo saltando. Me encerrei. Que ódio. Não me explicaram. Então, estou sendo generoso contigo, te economizando uma década. Pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, rei ou sacerdote? Ele vai te falar. Se tu é da obra, teu coração vai arder quando o pessoal falar de alma, falar de igreja, falar de culto. Mas se tu é rei, não entra na tua cabeça esse negócio. É forçado. Mas quando o pessoal fala de negócio, de business, de ganho, de lucro, de equity, aí sim, cai como uma luva. Tu não é sacerdote, tu é rei. Entende? E aí que tá. Por isso que eu tô entrando aqui no ramo do Salomão. Do jeito que para pastor, para obreiro, para bispo, diácono, se estranha tudo é espiritual, tem regra específica e exigências cruéis, mas específicas, também tem para rei, amado. Sabe por que eu domino muito do sacerdote? Que eu passei 14 anos me preparando para ser sacerdote. Quando chegou lá, não foi o que eu tava esperando. Ó, só pra você ter noção, na escola o pessoal não sabia meu nome. O pessoal me chamava de pastor. Com 15 anos. Só pra ter noção da minha fome de querer agradar a Deus. Eu não queria ser pastor, não. Eu queria agradar a Deus. Ser rei, ser sacerdote é meio. Entende? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Com o quê? Com o que tu tem. Eu queria agradar a Deus. Não queria ser pastor. Me ensinaram que para agradar a Deus, pastor servia. Eu falei, nós.
Tá? Agora que eu estou assim, só um pouquinho mais esclarecido, 1000 livros lidos, alguns cursos feitos, 2 formações nas costas, nós já raciocina assim, já usa o tico e o teco, vai juntando as informações, tipo, ah, tá, tem outro caminho, né? Tá de boa. Mas continuando aqui. Eu não vou pregar para sacerdote, se eu fosse sacerdote, eu tava pegando para vocês. Estou falando para quem é rei, para quem tem responsabilidade diante do Deus Todo-Poderoso, de cuidar de recurso, de cuidar de gente, de não levar a palavra, patrocinar quem vai, de não ser o porteiro, pagar um porteiro, de não levantar uma igreja, arcar com os recursos para isso, porque sendo que tem trabalhador, beleza, mas tem que ter quem tire do bolso, tá? Aí é a nossa praia, nós, tá? Para você que é rei, não queira caminhar nas medidas do sacerdote, que não cabe, boy. Não cabe. Teve um rei que se lascou muito sério, porque quis mexer no que era do sacerdote. O primeiro rei, Saul, se lascou por causa disso. Quis sair do posto de rei para fazer sacrifício, perdeu o mandato. Teve o outro lá, se não me engano, Urias. Tá se achando, maluco. Ou vou queimar incenso. Apareceu, mano, nunca tinha aparecido 80 sacerdotes assim do vento, não. Tá? Apareceu, falou, tu não vai... Tu vai é nada. Eu falei, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Teimosia, ele rebolou o incenso no altar. O incenso nem caiu no chão. Apareceu uma lepra na testa dele e o pessoal expulsou ele. Por quê? Porque quando tu sai do teu canto, rei, e vai pro canto a lei, sacerdote, tu tá tomando lugar a lei, desobedecendo a Deus e caçando pra tas costas. Meu pai tinha um ditado meio estranho, mas faz sentido. Meu filho, caça pra barriga, não caça pras costas não, viu? Sim, senhor, pai. Pode comer, faz que pá. Para quem é rei, pelo sangue de Cristo, não mexa com o serviço de sacerdote. Se tu tá no lugar de um obreiro, tu tá errado. Tu tá errado, tu tá fazendo o outro ser errado, porque se tu tá fazendo ele não faz. E é até um negócio estranho, que eu tenho que explicar isso aqui. Quem nasceu rei, com a predominância para recursos, ele tem uma espiritualidade forte. Você pega o rei Davi. Mas o maluco era tão espiritualizado que pegava o urim e o tumim e não morria. Não é porque eu sou rei que eu vou excluir minha parte espiritual. Igual você que é macho. Não é porque você é macho, testosterona, predominância óssea, masculina, que tu não vai ter teu lado feminino. Temos um polo, uma doçura, que é pra gente não ser bruto direto. O rei, ele vai ser espiritual porque ele tem que servir a Deus, tem que conhecer a palavra, tem aquele monte de coisa, tem que adorar, tem que saber a palavra. Tá? É até um negócio que eu gosto de falar de escalas. Aqui. O rei. Tem rei que treina tanto espiritual que ele supera alguns sacerdotes. Porque tinha coisa que o Davi fazia para Deus que sacerdote não tinha coragem de mexer, não. O pão da propiciação lá. Menino, que era o doido de pegar aquilo lá? Doido demais, sabe? Espiritualidade alta. Igualmente, sacerdote. Tem sacerdote que tem responsabilidade tão alta diante de Deus que ele supera alguns reis em administração. Ah, eu tiro aqui o pastor de campo. Todo pastor de campo é um empresário, porque está lidando com centenas de pessoas, às vezes milhares, uma alta quantidade de recursos, várias filiais, que é as empresas. Por quê? Porque ele está tão alto na espiritualidade que a regência dele dá pau em um bocado de rei. Mas vamos aqui. Onde é que o Salomão começou errando? Tá? Eu estava vendo o Thiago Negro, lá, entrevistando aquele arqueólogo, achei muito legal. E ele se perguntou várias vezes onde é que o Salomão começou errando. Aí o pessoal lá focando na história, né? Não se atentou para esse detalhe. Mas como quem calça o sapato sabe onde é que aperta? E eu só vim descobrir isso aqui depois de 16 anos. Meu Deus do céu, por que não tinha um doido, cabeçudo igual eu para falar para mim, meu Deus. Bora aqui. Felipe, cadê os mandamentos para rei? Deuteronômio 17, capítulo 17, verso 14. 14 para frente. Tá? Quando você caçar a história de Salomão, ele começou errando aqui. Inclusive, eu fiquei muito indignado depois que eu descobri que eu era rei, né? Fui estudar aqui. Eu só sei só um pouquinho obcecado quanto a estudo, sabe? Você que me acompanha vai perceber esses troços. Eu fui ver, foi rei, fui embora. Você é rei desse negócio. Aí fui caçar rei, história de rei que prestou, rei que não prestou. Muitos reis não prestaram. Eu não achei um que catou esse pedaço aqui de Deuteronômio 17. Gente, teve só um que foi no rumo. Tá? Foi sem querer, literalmente foi sem querer. Era um rei jovem que mandou reconstruir o templo. Esqueci o nome do rapazinho, ô desgosto. Tá? Mandou reconstruir o templo, reformar o templo. Acharam um livro. Na hora que achou, ele leu. Na hora que ele leu, ele percebeu o desastre que os reis anteriores fizeram. O tanto que ele estava errado e o jeito que ia dar ruim para Israel. Ele pediu a Deus perdão, foi atrás do pessoal, o conselheiro especialista.
por ele ter se quebrantado e indo no rumo de obedecer isso aqui, que está em Deuteronômio 17, Deus falou o seguinte, ó, no teu mandato, vou deixar de boa porque tu prestou. Tu se converteu, tu se colocou no teu devido lugar, mas quando tu morrer, aí o imposto vem, aí o boleto vai ser cobrado. Tá? Deuteronômio capítulo 17, verso 14 diante. Vamos aqui, ó. Ô Jesus. Abre aspas. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Isso aqui é falta de mãe. Menino, tu não é todo mundo. Agora o quê? Porás certamente sobre ti aquele que o Senhor escolher. Aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás sobre ti. Não porás homem estranho sobre ti, para que não seja entre teus irmãos. Tá? Pega um lenço que aqui a gente começa a chorar porque o Salomão, meu Deus do céu. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que teu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do teu reino, então escreverá para si num livro a cópia dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. O terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para cumpri-lo. Para que o teu coração não se levante sobre teus irmãos, e não se aparte no mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongues os teus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amado, pega o livro de Eclesiastes e vê se o Salomão não pegou esse aqui, botou na carreirinha e cheirou. Porque, meu Deus, ele fez tudo errado. Tudo. Ele começou errando. História. Eu li o livro de Eclesiastes algumas vezes. Tá? Até um peso que eu tenho na consciência, no tempo que eu estava viciado em ser sacerdote, eu estava lendo Cantares. Que era Cantares, tinha um relacionamento, representava o relacionamento entre a igreja e Cristo. Vamos embora. Eu li Cantares mais de 300 vezes. Aí eu falei, rapaz, meu negócio é rei. Bora pra Eclesiastes, né, pai? Aí eu tô lá. Acho que eu já li ele umas 152 vezes. 152, 153, alguma coisa assim. Tá? E eu queria muito entender por que tava aqui. Não multiplicará para si mulheres, nem ouro, nem prata, nem os cavalos. Eu falei, oxe, por quê? Conselhinho de espiritual, porque eu sou crente. Sou rei? Sou, mas eu sou crente. Tem coisa que Deus só vai te deixar entender quando chegar a hora, mano. Enquanto isso, não endode não, tá? Pega o versículo seguinte. Tá? Eu fui lá, vendo, tarde de tarde, eu entendi. Essa recomendação aqui, Deus sabe das coisas, Deus sabe do futuro. Deus já começou calculando aqui, ó. Quando vocês quiserem botar um rei, porque vai chegar a hora, tá? Nesse caso aqui, ter um rei seria igual casar. É pra casar? É pra casar. É bom casar? É bom casar, mas na data certa. Inclusive o pessoal já começou errando, porque exigiram a saída de Samuel, lá no comecinho. Não era que era a data. Não é que não fosse para ter rei. O próprio Deus previu isso aqui e mandou escrever. Quando vocês quiserem um rei, tá? O pessoal casou de data. Começaram errado. Bote aquele que o Senhor escolher, tá bonitinho, porque entre o pessoal de Salomão, Davi tinha muito bocado de mulher, filho para todo lado. Fez a promessa que ia ser o Salomão? Fez. Deus escolheu o Salomão? Escolheu. Tudo bonitinho. Daí tá tranquilo. Não multiplicará para si cavalos. Eu fui ver o que é cavalo. Cavalo, você pode entender como fonte, como acordo. Tá? Porque os historiadores falam que ter um cavalo naquele tempo era um pináculo de ostentação. Entende? Nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos. Contratos com os ímpios. Eu sou rei, eu vou falar muito da linguagem empresarial. Se tu tem um contrato com a pessoa que é o Satanás encarnado, essa pessoa vai te corromper. Por quê? Porque ela já é especialista no assunto de corrupção. Tá? Eu acompanho lá o Thiago Nigri, ele perguntando por que deu tanto errado. Vamos aqui. Não multiplicará cavalos, nem fará voltar para o Egito, é buscar pontos fortes, recursos ou defesas no Egito. Todo mundo lembra que o Egito escravizou Israel. Não era pouca coisa. Sabe?
Multiplicar cavalos no Egito era o mesmo que você ter um contrato político com eles. É pedir apoio. Deus não queria isso. Deus não precisa de suportes. Sendo que Deus se comprometeu a te sustentar, Ele vai te sustentar. Ele não vai precisar pegar os corruptos e colocar sobre ti. Porque se tu sai daqui para multiplicar, quem tem muito é Ele. Você já está entrando de novo na escala de servo. Aí, gente, você pega a história do Salomão. Eu não tenho ódio dele, não, tá? Não tenho ódio dele, não. Mas eu até gosto, porque ele errou os erros dele, eu posso observar e não errar. Eu não sou doido, eu não sou burro. Aí eu vou aprender com meus erros. Eu não tenho tempo para errar todo o erro do mundo, não, chefe. Eu vou pegar os erros mais próximos, vou aprender e não vou fazer. Você pega o histórico do Salomão, a primeira mulher que ele casa, a filha do faraó. Aí você pega aqui, Deuteronômio 17, e fala, não volta pro Egito para pedir apoio político. Não, meu, ainda bem que já tá morto, não dá só de tapa nele. Tá? Eu nem critico. Porque se for caçar o Davi, ele também casou por questões políticas. Porque casar com a filha do rei é entrar na sucessão. Ele não precisava, mas vamos deixar isso quieto. Tá? Por que deu ruim pro Salomão? Porque ele já começou casando errado. Felipe, mas o amor vence. Sim. Quando tu tá lidando com uma pessoa normal. Deixa eu só explicar aqui um contexto rapidinho. Salomão, ele era príncipe. Não sei se você sabe, mas a educação do príncipe é severa. Ele tem que ser muito bom nas educações. O contexto físico também dos príncipes, geralmente eles são submetidos a treino, coisa bonita e a alimentação é boa. Mas você tem que lembrar que Salomão, ele é de Israel. Israel tem um Deus. Ele tinha a obrigação de conhecer a lei do Deus dele. Aí quando você vai para outro país, a educação tem que ser severa, porque a filha do faraó não era uma coitada, era uma princesa. A filha do faraó era muito bem cuidada, principalmente na aparência, tem que casar bem, né? E ela tinha que conhecer os deuses dela. Salomão não casou com uma pessoa qualquer, ele casou com uma professora dos deuses do Egito, com uma especialista. Você tem noção? É igual você que, só um exemplo que você que é crente, aí já tá errado, vou namorar com um descrente, já começou errado. Aí, ao invés de tu caçar só um descrente, tu vai caçar com, sei lá, um pai de santo, que é um especialista no assunto, ou um ateu, que é um especialista na desconstrução da fé, sei lá, cadê, meu Deus, religião aí? Umbanda não, foi. Um budista, um professor fala, meu Deus. Buda. É budista. Um professor de budismo. O Salomão não casou com uma civil, ele casou com uma especialista dos deuses do Egito. Uma hora ou outra, a conta ia chegar. Aí começa aqui, já começou errado. Tá? Já casou por acordo político, porque o pessoal que tenta defender Salomão joga pelo lado. Não, gente, Israel estava fraco no tempo. Quando Salomão casou com o Egito, ele teve o apoio político do Egito. Evitou guerra. E tudo que Deus não mandou, né? E quando ele continuou casando lá com as mulheres, foi tudo questão política. Tudo que Deus não mandou, né? Quando você começa errado, não vai dar errado, amor. Já deu. Nós só vai ver quanto tempo tu aguenta até explodir a bomba na tua mão. Começou errado o negócio do Egito. Vamos aqui. Piora, se preocupa não, piora. Nunca mais voltará por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que teu coração não se desvie, nem para a direita, não se desvie. Amado, aí tu vai ver Salomão. 700 casamentos e 300 concubinas. Bebi aguinha. Não vou criticar defunto. Já morreu, é história, tem judeu que zanga, mas meu patrão, Deus não precisa de acordo político com quem não presta. Todos defendem que os casamentos de Salomão eram casamentos políticos. Fulano de tal tem filha, se eu trouxer essa filha pra cá, aquele canto não entra em guerra comigo porque eu tô com a filha dele. 700. Ainda tem outra, que no tempo, a filha vinha, mas trazia um dote. O pessoal até joga aí que o Salomão levantou o reino por causa desses dotes que chegaram. Tá errado. Deus não pediu isso. Tá? Não sou fanboy, mas no tempo do Davi não precisou. Você tá entendendo? Vamos aqui.
nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Esse muito aqui ele é importante. Quando, lá na frente, né, quando Salomão oferece os 1000 boi para Deus, ele era exagerado em tudo. 1000 boi, Jeff. Tem fazendeiro que não tem nem 500, mas bora. Quando ele pede para Deus a sabedoria, e só foi muito inteligente, isso a gente não pode negar não. Deus fala para ele, ó, já que tu não pediu a morte dos outros, eu vou dar para tu honra, glória e riqueza. Tem uma passagem na Bíblia quando o Jacó topa com Esaú. O Esaú tenta presentear, tenta devolver os presentes de Jacó, e o Jacó mete a brava, fala, olha, não precisa, eu tenho tudo que é necessário. Quando a Bíblia é perita em dizer não multiplicará para si muito, significa que tu é rei, tu tem que ter, boy. E não é pouco, não. Do jeito que vamos botar, eu conheço muito bem esse ramo. Do jeito que um pastor ele tem que orar mais do que todo mundo, porque ele tem que ter reserva espiritual, o rei tem que ter recurso. O rei ele tem que ostentar, porque tá no título, é rei. Se ele não tiver, que rei é esse que é pobre? Só que tudo que Deus dá vem na quantidade certa. E quando chega de Deus, vem na quantidade adequada. Você não precisa de muito, você precisa de tudo que é necessário. Eu sou um defensor da prosperidade. Prosperidade e riqueza não são exatamente a mesma coisa. Prosperidade é a ausência de necessidades, onde você tem tudo que é necessário para cumprir teu propósito. Riqueza é recurso. Na medida que for teu propósito, vem o recurso. Salomão, oh meu Deus, vai ver Eclesiastes, vai ver. No capítulo 2 fala, eu excedi em tudo a todos que passaram, em riqueza, em prata, em ouro. E sabe que não multiplicará muito para ti. O que é muito? Mais do que é o necessário. Tá? Sei você, meu quando era menino, ô homem que comia, meu Deus do céu. Comia igual doido, parecia que não tinha amanhã. Eu comia muito. Se eu comesse bastante, suficiente para encher a barriga, não era muito grande, era só passasse um vento e levava, tava tranquilo. Deus vai te dar tudo o que é necessário. Agora não queira o muito, porque o muito excede. Nenhum excesso é saudável. Nenhum. Deus deu tudo que era necessário por Salomão quando ele pediu sabedoria. Agora vai lá o louco, no Eclesiastes, ele mesmo fala, eu superei todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Todos. O maluco não era Forbes, ele era o mais rico. Ele era mais rico. Juntasse as riquezas tudinho, dava metade do que ele tem. Exagerado, descontrolado. Nenhum excesso é saudável. Até água. Se tu beber água demais, dá ruim pra ti. Eu lembro disso. No tempo que eu era obcecado de ser pastor, oh, meu Deus, eu vivia dentro de igreja. Não, dava era noite. Ah, se eu volto no tempo, me dava só de cadeirada. Olha aqui. Multiplicará para ser ouro. Será também... Ó, oh, Jesus. Ah, isso aqui chega a dói. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si num livro uma cópia dessa lei, do original que está diante do sacerdote. Não sei se vocês, mas eu tenho uma mãe que é muito carinhosa. Eu mais frito ovo pra mim, levanta e frita, tu não é aleijado não. Eu aprendi o seguinte, quando eu quero uma coisa, eu faço. O mandamento está aqui, escreverá para si. Quem tem que escrever? Lembra o Davi, o amado, que devia estar na guerra, que foi lá olhar a Betseba? Tava sem o que fazer. Mente vazia, oficina do diabo. Mas não era desocupação por falta de responsabilidade. Ele tinha muita coisa para fazer. Se ele estivesse escrevendo a Bíblia para ele, no tempo só tinha, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu entendo, sou teólogo, no tempo só tinha os 5. Ele estaria longe da varanda. Não tinha catado Betseba e estragado a própria vida com Absalão, estupro dentro da família, guerra dentro da família, tentativa de golpe dentro da família. O próprio filho pegou as concubinas dele ao vivo para todo mundo ver. Entende? Falta do que fazer não é. Porque o rei, embora Davi fosse o segundo, era para ele ter sido instruído, pelo menos ter levado a sério a instrução. Farás para si uma cópia desta, do original que está diante do Levita. Aqui, ó, mãozinha aqui, ó, mãozinha. Uma vez eu vi um pregador dizendo que escreveu a Bíblia toda. Eu falei, não foi. O maluco escreveu no punho, na caneta, sabe? Caneta. Eu falei, não é, macho. E no tempo eu me impressionei muito. E eu nem sabia que isso era mandamento de rei. E eu já cumpri pelo menos um pedaço, né? Cadê?
Eu tenho 5 cadernos e eu já consegui escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, na caneta, no punho. Tá? Aí eu reparei que dói, agora eu tô moderno. Tá? Tô gravando, ok? Eu leio, fica gravado. Farás para si. Já tem na internet o Cid Moreira, lindo, 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 lindo. Magno. Um dia eu chego nesse nível e até passo. Tá? A Bíblia todinha narrada. Eu vou fazer, porque isso é mandamento para rei. Isso é responsabilidade minha. Assim... E, gente, isso aqui é terapêutico, viu? Farás para si um translado da lei que está diante dos levitas, significa você vai cumprir sua responsabilidade, porque o problema é teu. Do jeito que manhã me ensinou que se eu quero, eu que faço. Deus falou, tu é rei? Sou, pega aqui para tu. Aqui, ó. Farás para si. Quem? Tu. Tu não é tu que é o rei? Não é tu que vai mandar todo mundo? Pô, aqui, ó. Biblinha, pai. Biblinha. E aqui é bom que é 3 em 1. Porque tu tem que ler, né? Se não lê, tu não escreve. Tem que escrever e medita, porque eu fiz o teste. Não tem como tu escrever Bíblia e não meditar sobre ela, amado. Tá? É profundo isso aqui. É magnífico. O único rei que foi no rumo de cumprir esse pedaço foi o rei lá que encontrou a Bíblia escrita no templo e leu. Não foi nem ele, leram para ele. E ele rasgou as vestes porque sabia que a catástrofe estava grande. Isso aqui, velho, Davi não fez, Saul não fez, Davi não fez, Salomão não fez, Ezequias, Josias, nenhum, cacei, não vi um que cumpriu isso aqui. Se tivesse, teria recebido a promessa de durar muito no trono e deixar os filhos no trono. Isso aqui é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Eu sou empresário, Bíblia. Ah, eu tenho que escrever? Eu não recomendo, dói muito o pulso. Tá? Eu sei, eu fiz. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, seguinte. No tempo do Davi, do Saul, do Davi, do Salomão, o que tinha era pele ou papiro. E a caneta ruim que só. Porque as canetas são ruins, cansa demais. O pessoal tinha até um negócio lá com o nome de Deus, mas bora. Eles só tinham a opção de escrever mesmo, tá? Talhar na pedra. Hoje, nós temos muita tecnologia. Você pode usar gravador, você pode usar o YouTube, você pode usar aqui o Instagram, transmite ao vivo, você vai lá na bolotinha, você baixa, pronto, tá salvo. Eu li o livro inteiro de Provérbios, tá baixado, eu vou postar aqui pra vocês. É uma responsabilidade minha. Eu posso escrever? Posso, cansa muito, cansar muito. Inclusive o tempo é outro. A gente tem que usar estratégia, né, pai? Seguinte, ó, Bíblia. Tá lá em Apocalipse que bem-aventurado o que lê, olha, e ouve. Cid Moreira. Por que eu vou gastar meu tempo lendo? Dói costa, cansa. Eu boto pra escutar, macho. Tá entendendo? Usa a tecnologia atual. O Davi, o Salomão, o pessoal só tinha isso no tempo. Hoje eu tenho a opção de gravar. Ou vou gravar. Tá? Por quê? Porque o caderno aqui, os papéis, se molhar já era. Aqui tá no YouTube. Sai mais não. Tá entendendo? Tecnologia. Vambora aqui. Piora. Para-se um livro. Quem tu? E terá ele contigo. E nele lerá todos os dias da tua vida. Para que aprenda a ter meu Senhor, teu Deus, a guardar todas as suas leis e estatutos para cumpri-los. Sabe por que era para ler? É porque o ser humano esquece. Tua mente não grava tudo. Felipe, minha memória é fraca, não tem problema não. Tá? Eu sou terapeuta, eu estudo essa distinção aqui. Que é o pré-frontal, testa, projeto, cálculo, número, ciência, negócio. Tem a memória de um relógio isso aqui. Temos aqui o emocional. Se o impacto for forte, fica gravado. Temos o inconsciente. Nem sempre dá de acessar. Quando a Bíblia fala, escreve na tábua do teu coração, significa decora. Não dá de decorar tudo não, boy. Tem como? Tem. Recomendo? Não. Por quê? Mano, é mais fácil tu subir o Everest. Tá? Tô te falando. O que tu faz? Lê todo dia. Coitado da bichinha que tá toda amassada. Por quê? Leitura, boy. Tem uma Bíblia aqui. Tá aqui, tá perto. Erro. Aqui, ó. Vandalismo. Aqui, ó. Sabe isso aqui? Surrada, pai. Só leitura aqui, ó. Ó o jeito que tá. Tinha umas amigas minhas que faltava chorar quando via. Por quê? Porque eu tô lendo, gravando. Eu sou obrigado a decorar? Não sou, macho. É tanta coisa pra fazer. Ficar decorando coisa, não. É só ler todo dia. Por quê? Porque tem coisa que tu não vai entender hoje. Eu sei, eu tô te falando. Já cheguei em Deus, eu quero entender isso aqui agora. Deus, menino, tu não aguenta. Não, eu quero, que eu tô cheio de fé, eu tenho fé. Deus, toma.
Senti gostinho de sangue escorrendo aqui dentro da boca, sabe? Não tentarás o Senhor teu Deus, sabe? Recomendação do pai. Tem coisa que tu não vai entender hoje, mas amanhã tu entende. E depois também. Vai ter coisa, filho. O Espírito Santo falou pra mim uma vez. Como eu falei, você só um pouquinho obcecado em entender as coisas. Tava doido pra entender o negócio. O Espírito Santo, Felipe, vem cá, vem cá. Vai ter coisa na Bíblia que tu só vai entender depois de ter lido a Bíblia 3 vezes e meia. E eu por que meia? E saiu. Eu fiquei encabulado, por que 3 vezes e meia? Não só 3. Bateu, sabe? Li a Bíblia uma vez, 2, 3. Na 3 e meia eu entendi o que eu queria entender. Tua cabeça é um construto. Você precisa de manutenção. Como é que eu vou ter manutenção, Felipe? Lendo todo dia. Não é ler um pouquinho, é ler todo dia. Começa com um versículo. Então eu falei, tem lá o Cid Moreira. Bota lá, Cid Moreira. Salmo 3. Ou, sei lá, vai que tu gostou de mim, né? Mas o psicólogo, filho, tá gostando de mim. Mas tá lá. Volte, filho. Provérbios, capítulo 13. Bota lá, 13. Escuta lá. Lendo. Tu é obrigado a entender? Não. A palavra de Deus é como a água. Deixa ela lá, deixa fluir. Na hora que tu precisar, tem. Na hora que ele quiser mandar algo vivo pra ti, te acessa. Deixa a palavra, faz efeito por si só. Leia todos os dias. Isso aqui vale para sacerdote também, viu? Agora aqui. Olha só como é leve. Por sacerdote tem o ler e pregar, para nós tem o ler todo dia. Muito mais suave, pai. Ó, Salomão aqui, ó. Para que teu coração não se levante sobre teus irmãos, e se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue teus dias no seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Gente, se vocês for reparar direitinho o tanto que o Salomão se achava, diz o pregador, eu fui sábio, o mais sábio, eu conheci a sabedoria, eu acumulei ciência, eu estudei. Mano, o maluco se achava. Não é porque é rei, porque não, ele se achava e não era pouco, não. Eu fiz para mim, eu fiz tudo o que o meu coração pediu. Ele não teve acesso a Jeremias, que o coração enganoso se achou. Por quê? Porque não tinha filtro, não tinha controle. Eu fiz aqui a formação de terapeuta, tem um negócio chamado limites realistas. Tu precisa de um limite. Tudo que é ilimitado conduz ao desastre. Entende? O próprio Deus se limitou com sua palavra. Deus se limitou com a palavra. Eu sei que tu pode ser o maior talento de pisou nessa terra. Eu sei que tu pode ser o maior homem da história. Ok, meus parabéns. Agora te coloca no teu lugar e rapidão para nós. Eu tenho um conceito particular sobre humildade. O pessoal, humildade é ser pisado. Não. Humildade não é tapete. Loucuras de Luiz. Saiba o lugar que você tá. Quem tá no mesmo nível que você, porque vai estar. Eu sou rei de Israel, sim, tem no Egito, tem na Etiópia, tu não é o único não, o bolachinha do pacote. Quem tá acima, porque sempre vai ter um acima, um rei mais velho, um rei mais antigo, o próprio Deus, e quem tá abaixo. Ou você entende isso aqui, você não se menospreza, você não fica solitário, você não fica insubordinado e você não vira um tirano. Vou contextualizar aqui no quesito do próprio Deus, tá? Tá aqui, Jeová, qualquer um dos três. Não tem ninguém no mesmo nível que ele. Tem Filho e Espírito Santo. Você pode inverter. Felipe, não tem nada acima. Tem a palavra. Ele vela pela própria palavra. Ele se limita a ela. E abaixo. Aí tá tudo enquanto. Coloca isso aí. Pra quê? Para que você... para que tu não te aparte do mandamento. Nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, limites. Direita, extremo. Esquerda, outro extremo. Para que prolongue os seus dias no seu reino. Gente, se você reparar, Saul comandou Israel por 40 anos. Davi também por 40 anos. Parcelado, né? Mas 40 anos. Salomão também. Era isso aqui. As coisas com Deus têm datas. Sendo que você cumpra, prolonga. E tem o melhor, e seus filhos no meio de Israel. O sucessor de Salomão foi um lixo. Um lixo. Absolutamente um lixo. O Davi, por ter andado conforme as palavras do Senhor, tentado pelo menos, né? Ele teve um bom sucessor, que foi Salomão. Um jovem que teve inteligência de pedir para Deus sabedoria. Que é uma questão de inteligência, pedir sabedoria. Já o Salomão não teve um sucessor que preste. Porque o filho dele, meu Deus do céu,
Ou troço burro, pedindo conselho pra pessoa que tem a mesma idade que ele. Gente, se tem a mesma idade que tu, tem a mesma experiência. Pede conselho por mais velho. Pede conselho pros que tem mais experiência do que tu na área. Ele teve um sucessor horroroso. Um cabo que no primeiro ano de mandato, ele conseguiu falir a empresa. Ele perdeu 10 pedaços da empresa. Tá? Seria como 80% de uma empresa grande. Se você seguir os mandamentos para reis, você vai ter sucessores. O próprio Cristo, um bom líder, deixa um bom sucessor. Cristo cumpriu, treinou lá os meninos, falou, ó, vocês vão pregar no mundo, tá ligado? Tá ligado? Falou, sumiu. Ah, tá, só avisando, vai vir aí o Consolador, viu? Mesma espécie que eu, mesmo nível, tá? Ele vos consolará, vos ensinará tudo a verdade, vai lembrar vocês, fica tranquilo. Um bom sucessor, todo líder deixa um bom sucessor. Um bom líder guarda princípios. Um bom líder guarda os mandamentos. Tá? Porque para rei o sucessor é o filho. E os seus filhos no meio de Israel. Um bom sucessor. Ele não teve, porque ele não cumpriu isso aqui. Caça na história do Salomão, se ele cumpriu isso aqui. Não cumpriu. Para nós que é rei, recurso, riqueza, empresa, empreendimento, gente, negócios. É isso aqui, filho. É isso aqui. Não precisa se preocupar com o resto, não. A Bíblia é cheia de mandamentos. Tem mandamento específico para datas, mandamento específico para povos, mandamento específico para quem quer guardar aquele tipo de dia, isso é contigo. Para você que é rei, para você que é recurso, empreendedor, teu negócio é Deuteronômio, capítulo 17, verso 14, 14 por 20. Faz isso aqui, acabou. Acabou. Tu não precisa se preocupar com mais nada. Principalmente a atividade de fazer para ti um translado. O que é um translado? Uma gravação, escrita. Vê o que é que tu faz aí. Eu já fiz à mão, até Deuteronômio, cansa aqui só. Fiz também Provérbios, muito mais suave. Gravando. Faz, leia todo dia. Que aí sim você vai ter uma fonte de água viva correndo de dentro de ti pro teu povo. Negócio, empreendimento, tanto faz. Tá? Faça esse favor para ti, guarda, aplica e seja feliz. Tenha um bom sucessor, ok? Valeu!